And Alchemy jumps the fence. Whoa! And he's going right at Dylan Dennis. O UFC nos proporcionou alguns dos momentos mais emocionantes da história do esporte. Nocautes que nos deixaram sem palavras, finalizações que nos fizeram pular das cadeiras. Mas nem todos os momentos dentro do octógono merecem ser reprisados. Alguns são tão chocantes, tão desconfortáveis ou tão francamente perturbadores que provavelmente deveriam ter ficado completamente fora das câmeras. There it is. And it's always the glancing elbows, isn't it? De ossos quebrando ao vivo na TV a funções corporais que deram terrivelmente errado. Estes são os momentos do UFC que deveriam ter sido censurados. A maioria dos lutadores sai do octógono com hematomas, cortes ou talvez um olho roxo. Tim Sylvia saiu com um braço que parecia ter uma articulação a mais. No UFC 122, em junho de 2004, Sylvia enfrentou Frank Mir pelo título vago dos pesos pesados do UFC. A luta durou apenas 50 segundos, mas o que aconteceu nesse breve intervalo se tornou um dos exemplos mais chocantes de um membro quebrado que os fãs do UFC já viram. Sylvia chegou à luta com um cartel de 18 vitórias e nenhuma derrota, e parecia imbatível. A estratégia era simples: manter a luta em pé, aproveitar sua vantagem de alcance e evitar o perigoso jogo de chão de Mir. Mas em uma jogada que não fez sentido para ninguém que a viu, Sylvia derrubou Mir imediatamente no chão. Foi como ver alguém cair voluntariamente em uma armadilha. Mir, faixa preta de jiu-jitsu, não desperdiçou a oportunidade. Ele aplicou uma chave de braço quase instantaneamente, torcendo o braço direito de Sylvia com toda a sua força. O que aconteceu a seguir fez com que todo o estádio ficasse em silêncio. O antebraço de Sylvia se rompeu sob a pele. Não foi um pequeno estalo, não foi uma fissura, uma fratura completa e visível que podia ser vista claramente, mesmo sem a necessidade de um replay. O árbitro, Herb Dean, interrompeu imediatamente a luta ao ver o braço dobrar, mas Sylvia discordou. Ele se levantou e começou a protestar, tocando o braço e movendo-o para demonstrar que não estava quebrado. Os torcedores vaiaram a interrupção. Achavam que Dean havia cometido um erro. Então, o replay apareceu no telão e o estádio ficou completamente em silêncio. Dava para ver o osso se quebrando em câmera lenta, o antebraço dobrando em um ângulo em que os braços definitivamente não deveriam dobrar. Dean havia tomado a decisão certa. As radiografias mostraram mais tarde 4 fraturas no antebraço direito de Sylvia, 2 no rádio e 2 no cúbito. Ela foi submetida a uma cirurgia naquela mesma semana e receberam uma placa de titânio no braço. Mas o horror não terminou aí. 16 anos depois, em 2020, Sylvia publicou fotos nas redes sociais que mostravam o estado atual de seu braço. Os parafusos da cirurgia original haviam começado a sair, sobressaindo através da pele, e a área havia infeccionado. Ela entrou em contato com o UFC na esperança de que cobrissem as despesas médicas, já que a lesão ocorreu durante uma de suas lutas. O UFC se recusou, alegando que não era mais problema deles. Sylvia não tinha seguro, e a cirurgia para reparar o dano custaria mais de $10 mil. Sua noiva criou uma página no GoFundMe, e os fãs doaram o suficiente para cobrir a operação. Mas a pergunta continuava no ar: por que a UFC não ajudaria um de seus ex-campeões a lidar com uma lesão que milhões de pessoas assistiram ao vivo por pay-per-view? Sylvia havia perdido o título 9 meses antes da luta contra Mir, após testar positivo para estanozolol, um esteroide proibido, após sua defesa contra Gun McGee. Ele foi multado em $10 mil e suspenso por 6 meses. Ele admitiu ter usado a substância para ajudar a perder peso e se desculpou sem tentar alegar inocência. Talvez esse histórico tenha influenciado a decisão do UFC de não ajudar. Ou talvez, uma vez que o contrato de um lutador termina, a empresa simplesmente siga em frente. Seja como for, o braço quebrado de Sylvia se tornou um dos momentos mais repetidos na história do UFC, usado repetidamente para promover futuras lutas de Frank Mir. Foi assustador, impactante e o tipo de lesão que fez com que os fãs casuais se estremecessem e desviassem o olhar. O
estalo em si, a forma como Sylvia se recusava a acreditar que havia quebrado o braço e as consequências a longo prazo se somaram para criar um momento que provavelmente deveria ter ficado fora das câmeras. Falando em momentos que saíram do controle, o UFC 229 nos ofereceu uma luta principal que tinha de tudo: tensão, drama, habilidade e uma das maiores lutas da história do MMA. Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor vinham trocando insultos há meses. McGregor atacou um ônibus que transportava Khabib no Brooklyn, quebrando as janelas com um carrinho de mão e ferindo outros lutadores. Ele foi preso, acusado de agressão e obrigado a cumprir serviço comunitário e frequentar aulas de controle da raiva. O UFC transformou o ataque ao ônibus em material promocional, usando as imagens para vender a luta. A tensão era real, o ódio era real. E quando finalmente subiram ao octógono em 6 de outubro de 2018, o mundo estava assistindo. Khabib dominou a luta desde o início. Derrubou McGregor no primeiro assalto e o controlou no chão. No segundo assalto, atordoou McGregor com um direto, derrubou-o novamente e choveu golpes sobre ele de cima. McGregor teve um terceiro assalto melhor, acertando alguns golpes sólidos em pé, mas Khabib retomou o controle no quarto. Ele subiu nas costas de McGregor, aplicou um rear naked choke e o forçou a desistir. A luta havia acabado. Khabib havia vencido, mas, em vez de comemorar na jaula, ele fez algo que ninguém esperava. Ele se afastou de McGregor, apontou para o seu canto e começou a gritar. Em seguida, jogou fora o protetor bucal, escalou a cerca e pulou para a plateia para atacar Dillon Danis, o companheiro de treino e assistente de McGregor. O caos se instalou. Os seguranças correram para separá-los. Enquanto isso, 2 homens da equipe de Khabib subiram na jaula e atacaram McGregor, que ainda se recuperava do estrangulamento. Um o atacou pela frente trocando golpes, outro se aproximou furtivamente por trás e deu um soco de surpresa em McGregor, acertando-lhe 4 golpes antes que a segurança o afastasse. Os torcedores jogaram bebidas e objetos. Policiais invadiram o estádio. O presidente do UFC, Dana White, parecia absolutamente indignado. Classificou o incidente como o momento mais decepcionante em seus 18 anos à frente da empresa. A Comissão Atlética de Nevada reteve o prêmio de Khabib enquanto aguarda uma investigação. 3 membros de sua equipe foram detidos pela polícia, mas foram liberados depois que McGregor se recusou a apresentar queixa. White chegou a considerar tirar o título de Khabib, dependendo da duração de sua suspensão. Em uma breve coletiva de imprensa após a luta, já passada da meia-noite, Khabib pediu desculpas à comissão, mas defendeu suas ações. Ele disse que McGregor havia ultrapassado os limites ao insultar sua religião, seu país e sua família durante a promoção da luta. Ele argumentou que há coisas que não devem ser usadas para promover uma luta. Religião, família e herança cultural são assuntos pessoais, não ferramentas de marketing. Khabib também mencionou que o presidente russo, Vladimir Putin, ligou para ele para parabenizá-lo e dizer que estava orgulhoso. A Comissão Atlética do Estado de Nevada finalmente determinou as sanções. Khabib foi suspenso por 9 meses e multado em $500 mil. McGregor foi suspenso por 6 meses e multado em $50 mil. Membros de ambas as equipes também enfrentaram suspensões, mas o estrago já estava feito. O que deveria ter sido uma comemoração da vitória dominante de Khabib se transformou em uma das cenas mais desagradáveis da história do UFC. Dana White se recusou a entregar a Khabib o cinturão de campeão no estádio, por medo de que isso desencadeasse um tumulto entre a torcida pró-Conor. Khabib saiu sem que o cinturão fosse colocado em sua cintura. A confusão pós-luta ofuscou tudo o que havia acontecido dentro do octógono, e as imagens se tornaram uma mancha permanente em um dos maiores eventos de pay-per-view que o UFC já havia produzido. Anos mais tarde, Khabib explicou seu estado de espírito em uma entrevista, dizendo que se sentia como uma águia caçando sua presa. Ele disse que queria arrancar o coração de alguém. Para ele, não se tratava apenas de vencer a luta, mas de defender sua honra após meses de ataques pessoais. McGregor, por sua vez, descreveu sua versão dos fatos, afirmando que se defendeu de vários agressores e que acertou golpes legítimos nos companheiros de equipe de Khabib. A rivalidade nunca teve uma revanche. Khabib se aposentou em 2020 sem dar outra chance a McGregor, deixando sua história inconclusiva, mas inesquecível. Agora bem,
também. Como se os ossos quebrados e as lutas não fossem suficientes, o UFC também teve que lidar com algo muito mais vergonhoso: funções corporais que não puderam ser controladas. Em um evento do Ruckus in the Cage na Virgínia Ocidental, em 3 de outubro de 2015, Travis Wolford aprendeu da maneira mais difícil que comer pimenta antes de uma luta é uma péssima ideia. Wolford enfrentava Daniel Cooper em uma luta de peso pesado. No início da luta, Cooper estava no controle e desferia uma chuva de golpes. Wolford tentou se posicionar melhor, mas Cooper aplicou uma chave de guilhotina. E foi aí que aconteceu o desastre. Enquanto Cooper apertava, Wolford perdeu completamente o controle dos intestinos. Ele desistiu da luta, mas o estrago já estava feito. Quando ele se levantou, as fezes começaram a cair de seu short e a escorrer pela perna. O público ficou boquiaberto. Ouviu-se uma mulher na plateia com ânsias de vômito, dizendo que ia vomitar. Wolford ficou ali parado, visivelmente envergonhado e exausto, sem saber o que fazer. O árbitro avaliou a situação e, sabiamente, decidiu se afastar do desastre. O comentarista tentou aliviar o clima pedindo, em tom de brincadeira, voluntários para limpar o ringue. O promotor do evento, Christopher McCorkle Smith, explicou mais tarde no Facebook que Wolford havia participado de um churrasco ao ar livre à base de chile antes das lutas e comido muito. Durante a luta, a combinação do estrangulamento e da comida apimentada provocou o que Smith descreveu como uma explosão colossal. O feijão com chile e tudo o que Wolford havia comido acabaram espalhados por todo o ringue. Smith brincou dizendo que Wolford havia perdido 7 quilos na hora. O vídeo do incidente viralizou, acumulando mais de 1 milhão de visualizações em apenas alguns dias. Os fãs apelidaram Wolford de The Brown Bomber, apelido que ficou com ele para sempre. É preciso reconhecer que Wolford não deixou que a vergonha acabasse com sua carreira. Ele anunciou planos de voltar a lutar no mês seguinte em Summersville, para provar que tinha sido apenas um acidente. Mas o dano à sua reputação foi permanente. O incidente foi tão impactante que a Associação das Comissões de Boxe aprovou uma nova regra depois, estabelecendo que qualquer lutador que liberasse fluidos corporais durante uma luta perderia por nocaute técnico. Era uma regra que ninguém achava que seria necessária, mas Travis Wolford a tornou necessária. Embora os acidentes corporais sejam definitivamente desconfortáveis de se ver, geralmente são acidentes, mas alguns momentos no UFC são desconfortáveis devido a más decisões tomadas antes mesmo do início da luta. No UFC 338 de 2011, Dennis Hallman tomou uma decisão de vestuário que deixou todos, incluindo o presidente do UFC, Dana White, completamente horrorizados. Hallman entrou para lutar contra Brian Ebersole, com um minúsculo calção de banho azul que parecia mais apropriado para um torneio de vôlei de praia do que para uma luta profissional de MMA. O público resmungou no momento em que ele revelou sua roupa. Os fãs que assistiam à luta de casa ficaram constrangidos, e Dana White ficou furioso. Hallman afirmou mais tarde que havia perdido uma aposta com seus companheiros de equipe e que teve que vestir o calção de banho como punição, mas usá-lo em um evento pay-per-view transmitido nacionalmente para milhões de espectadores foi uma decisão que ninguém entendeu. A luta em si não durou muito. Ebersole, que tinha sua própria peculiaridade de raspar os pelos do peito em forma de uma flecha gigante apontando para o queixo, dominou desde o início. Ele venceu por decisão do árbitro no primeiro assalto. Mas o verdadeiro problema não foi a luta, e sim o que aconteceu durante ela. Enquanto os dois lutadores se debatiam no chão, a câmera captou uma imagem nítida da virilha de Hallman à mostra. Sua coquilha, que White brincou mais tarde dizendo que era do tamanho de um capacete, não conseguiu conter tudo. O momento foi breve, mas foi suficiente para que todos que assistiam se sentissem extremamente desconfortáveis. Dana White ficou tão indignado que concedeu a Ebersole um bônus de $70 mil apenas por encerrar a luta na televisão o mais rápido possível. O bônus foi registrado oficialmente como finalização da noite, mas todos sabiam o verdadeiro motivo. White queria agradecer a Ebersole por pôr fim ao pesadelo. Após o evento, White explodiu contra os funcionários do UFC que deveriam ter inspecionado os lutadores antes de entrarem no octógono. Ele não conseguia acreditar que tivessem deixado Hallman competir com aqueles shorts. Embora as comissões atléticas estaduais tenham autoridade para aprovar ou rejeitar o vestuário de combate, elas não intervieram no caso de Hallman.
Essa falha levou White a implementar um código de vestimenta oficial para os lutadores do UFC, proibindo o uso de sungas tipo Speedo e qualquer indumentária semelhante no octógono. Hallman defendeu sua escolha, dizendo que não era o primeiro lutador a usar uma sunga tipo Speedo. Ele observou que, nos primórdios do UFC, os lutadores usavam todo tipo de trajes estranhos, incluindo kimonos completos e até mesmo calças de luta livre. Mas o UFC moderno havia superado essa era, e a roupa retrô de Hallman parecia completamente fora de lugar. Ele chegou a chamar os fãs que o criticaram de pervertidos doentios e repugnantes, por analisarem o vídeo quadro a quadro para captar o deslize no figurino. Mas essa defesa não se sustentou. Os fãs argumentaram que não estavam procurando o deslize. Era impossível ignorá-lo porque Hallman havia escolhido usar algo completamente inadequado para uma luta. Ebersole levou toda a situação na esportiva, brincando que estava preocupado com o protetor de Hallman e torcendo para que seu uniforme não falhasse durante a luta. Parecia mais engraçado do que qualquer outra coisa, dizendo que a história seria algo que ele poderia contar aos netos e do qual riria. A derrota de Hallman para Ebersole pôs fim a uma sequência de 2 vitórias consecutivas, e sua carreira nunca se recuperou totalmente. O incidente do calção de banho o perseguiu por toda parte, tornando-se o momento decisivo de sua passagem pelo UFC. Foi um momento que não precisava ter acontecido, um momento que incomodou a todos e um momento que, sem dúvida, deveria ter ficado fora das câmeras. Se os percalços com a roupa já eram ruins, a perda de sangue em um nível que parecia saído de um filme de terror poderia ser ainda pior. No UFC 203, em janeiro de 2008, BJ Penn enfrentou Joe Stevenson pelo título vago dos pesos leves do UFC. Penn, conhecido como The Prodigy, já era um ex-campeão dos pesos meio-médios e buscava se tornar o segundo lutador na história do UFC a conquistar títulos em 2 categorias de peso diferentes. Stevenson era duro, resistente e vinha de uma sequência de 4 vitórias consecutivas. Mas, desde o primeiro momento, Penn assumiu o controle absoluto. Apenas 5 segundos após o início da luta, Penn acertou um uppercut de direita que mandou Stevenson ao chão. A torcida explodiu. Penn tentou finalizá-lo imediatamente, mas Stevenson sobreviveu e conseguiu se levantar. Penn continuou dominando com jabs, ganchos e uma pressão implacável. Então, quando faltavam menos de 40 segundos para o fim do primeiro assalto, Penn desferiu uma cotovelada brutal na testa de Stevenson. O corte se abriu imediatamente e o sangue começou a jorrar por toda parte. Não era um gotejar lento, era uma fonte que jorrava e cegava Stevenson. Quando o assalto terminou, os médicos tinham muito trabalho pela frente. Conseguiram estancar a hemorragia temporariamente, reduzindo o jato a um gotejar. Mas quando o segundo assalto começou, Penn concentrou-se imediatamente no corte. Lançou jabs e cruzados que reabriram o corte, e o sangue começou a jorrar novamente. No meio do segundo assalto, Penn derrubou Stevenson com um uppercut de esquerda. Rapidamente, ele se posicionou nas costas de Stevenson e aplicou um rear naked choke. À medida que Penn apertava, o rosto de Stevenson ficava vermelho e o sangue continuava jorrando de sua testa em um jato constante. A imagem se tornou icônica. Penn aplicando a máxima pressão no estrangulamento enquanto o sangue jorrava da testa de Stevenson, manchando o tapete e ambos os lutadores. Stevenson desistiu aos 4 minutos e 2 segundos do segundo assalto, e Penn foi coroado novo campeão dos pesos leves. A quantidade de sangue perdido foi impressionante. O octógono parecia a cena de um crime. O rosto, o peito e as calças de Stevenson estavam encharcados de vermelho. Os braços e o torso de Penn também estavam cobertos. Era uma cena assustadora, que destacava tanto a habilidade de Penn quanto a brutal realidade do MMA. Mais tarde, Penn brincou dizendo que o sangue ajudou a lubrificar o braço, o que facilitou o aprofundamento do estrangulamento. Ele também disse que estava preocupado que a luta fosse interrompida por causa do corte, mas que não queria vencer dessa forma. Ele queria um final e conseguiu. É preciso reconhecer que Stevenson demonstrou uma resistência incrível ao sobreviver ao primeiro assalto e voltar para mais no segundo. Mas Penn era simplesmente habilidoso demais, concentrado demais e determinado demais. A vitória aproximou Penn mais um passo de consolidar seu legado como um dos melhores
melhores lutadores da história do MMA. Mas a imagem do sangue jorrando da cabeça de Stevenson enquanto Penn o estrangulava até deixá-lo inconsciente foi algo que muitos fãs gostariam de não ter visto. Foi um momento que revelou a violência desse esporte da forma mais visual possível e, sem dúvida, deveria ter sido censurado. Por fim, chegamos a outro incidente com o vestuário que levou à interrupção de uma luta e que posteriormente foi editado das repetições oficiais. No UFC 554, realizado em dezembro de 2017, Angela Magana enfrentou Amanda Cooper em uma luta no peso palha nas preliminares. Cooper dominou desde o início, usando sua técnica de luta livre para derrubar Magana e controlá-la no chão. No início do primeiro assalto, enquanto Cooper estava na posição superior e Magana se defendia deitada de costas, o sutiã esportivo Reebok de Magana saiu do lugar. A câmera captou tudo, e os espectadores do UFC 218 puderam ver tudo. O árbitro Keith Peterson interrompeu imediatamente a luta para permitir que Magana ajeitasse a camiseta e se cobrisse. O público reagiu com aplausos, e o comentarista Joe Rogan observou que as pessoas estavam mais preocupadas com o contratempo com a roupa do que com qualquer outra coisa que estivesse acontecendo na luta. Peterson reiniciou a luta na mesma posição, voltou ao trabalho imediatamente. Ele continuou dominando com sua luta e seus golpes no chão, conseguindo finalmente pegar as costas de Magana no segundo assalto. Depois de não conseguir aplicar um rear naked choke, Cooper voltou ao controle por cima e desferiu uma chuva de socos. O árbitro interrompeu a luta aos 4 minutos e 32 segundos do segundo assalto, concedendo a Cooper a vitória por nocaute técnico. O UFC editou rapidamente o replay oficial, eliminando 15 segundos do tempo de combate do primeiro round para apagar o incidente com a roupa, mas o estrago já estava feito. O incidente já havia sido visto ao vivo por todos os espectadores, e os clipes se espalharam pelas redes sociais quase instantaneamente. Magana se pronunciou no Twitter após a luta, expressando sua frustração com a interrupção. Ela afirmou que os árbitros não permitiam que as mulheres saíssem de situações difíceis da mesma forma que faziam com os lutadores masculinos. Argumentou que ainda estava consciente, que continuava se movendo e que deveria ter sido autorizada a continuar no terceiro assalto. Mas Cooper e muitos observadores discordaram. Magana não vencia uma luta há mais de 6 anos e estava em uma sequência de 5 derrotas consecutivas. Cooper acreditava que Magana não tinha mais lugar no UFC, dizendo que o esporte não precisava dela, mas que talvez ela precisasse do esporte. Cooper continuou com suas críticas na entrevista pós-luta, questionando como Magana ainda podia ter confiança após tantas derrotas. Ele disse que, sempre que ele próprio perdia, questionava suas habilidades e precisava reconstruir sua confiança. Mas Magana continuava perdendo e, de alguma forma, ainda acreditava que era ótima. O contratempo com o uniforme acrescentou mais uma camada de vergonha a uma noite já difícil para Magana. Isso destacou os problemas recorrentes com as roupas da Reebok para o UFC, que já haviam causado problemas semelhantes a outras lutadoras no passado. Tanto os fãs quanto as lutadoras se perguntaram por que os uniformes continuavam falhando após anos de uso. Para Magana, aquele momento se tornou mais um episódio de uma carreira repleta de controvérsias e reveses. Ela continuou a ser manchete por suas excentricidades nas redes sociais, incluindo um incidente infame em que comparou a aparência da campeã do UFC, Cris Cyborg, com a personagem principal da franquia de filmes de terror Jogos Mortais. Cyborg respondeu atacando Magana em um retiro de atletas do UFC em Las Vegas. Seja o percalço com o figurino no UFC 218 devido a um design ruim do uniforme, ao caos da luta ou simplesmente ao azar, foi um momento que ninguém queria ver. Foi constrangedor, desnecessário e, como tantos outros momentos desta lista, provavelmente deveria ter sido censurado. De ossos quebrados a brigas pós-luta, de falhas físicas a falhas de figurino, o UFC nos proporcionou muitos momentos que cruzaram a linha entre o impactante e o francamente perturbador. Esses são os momentos que nos lembram que o MMA é cru, imprevisível e, às vezes, real demais. Qual desses momentos te impactou mais? Conte-nos sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no MMA Rivals para não perder os próximos.